ligando o litoral nordestino à fronteira com o Peru. O ministro adiantou que a Transamazônica deverá ser inaugurada 7 de setembro de 1972. Será um grito de independência de uma vasta região, até hoje escravizada à falta de meios de transporte e comunicações. Olá amigos, estou aqui junto a meus colegas Rinaldo, Junielson, Maicon e Gabriel para lhes transmitir um pouco do conhecimento sobre o plano desenvolvimentista no sul do Pará de Garrastazu Médici. Plano este que trouxe muitos nordestinos para o Pará, assim como gerou muitos conflitos de terra e conflito político durante o período em que ocorreu. A PIC Marabá, projeto de progresso articulado por Garrastazu Médici visando o crescimento econômico do estado do Pará, não levava em consideração a geografia do local e nem as pessoas que moravam no mesmo. Com mãos de ferro, a ditadura civil e militar deixou sequelas inimagináveis também nos militantes aliados do PCdoB, que defendiam as lutas pela terra dos trabalhadores rurais que reivindicavam uma divisão justa, e condições dignas de trabalho. Mas o que tiveram foi a forte repressão por parte das Forças Armadas, que lutava contra o comunismo, que era tempo de guerra e o Brasil estava dividido em duas situações, dois polos, e estava maniqueísta nesse tempo, um estado maniqueísta. E aqui as Forças Armadas lutavam contra o chamado comunismo, os vermelhos, a esquerda, E tinha uma forte repressão em cima disso. E eles, claro, eram a favor da ditadura civil-militar. Dito isto, a gente vai dar continuidade com nossos colegas, convidados, para que vocês tenham um entendimento melhor desse período, da mão de ferro do Garrastazu Médici, que é considerado um dos piores governos da ditadura militar, civil-militar. E vocês vão entender o porquê disso, porquê que ele resolvia as coisas através da repressão, da tortura, do embate. Ele não gostava de ser contrariado. Então a gente vai dar continuidade para os nossos colegas para vocês entenderem melhor essa questão agrária no sul do Pará. Obrigado. Sobre o projeto desenvolvimentista na Amazônia. Seria necessário para superar duas grandes dificuldades presentes. A primeira seria a ocupação de espaços considerados vazios, e a segunda seria dar oportunidade de trabalho àqueles que não possuíam nem terra, nem um meio digno de sobrevivência no Nordeste brasileiro. O atraso e a pobreza da Amazônia e do Nordeste, além de social e politicamente inaceitáveis, tinham repercussões negativas que chegavam a prejudicar fortemente a produção e a economia do centro-sul do país. O mercado consumidor com efetivo poder de compra, essas duas regiões não participavam substancialmente do mercado interno brasileiro, não contribuindo para a diluição dos custos da produção industrial e, por sua baixa produtividade, deixavam de fornecer matérias-primas necessárias à industrialização do Centro-Sul. O discurso do presidente estava associado à política de desenvolvimento e de segurança nacional, que esse e outros governos, tanto civil quanto militares, haviam planejado para a Amazônia brasileira. Então, nós vamos analisar a implantação do Programa Integrado de Colonização do Marabá, também conhecido como PIC Marabá, pelo governo de Emílio Médici, procurando problematizar as razões que levaram o governo federal a estabelecer parte deste projeto de colonização no município de São João do Araguaia, no sudeste paraense. O ministro Mário Andreasa dos Transportes visitou as obras que se desenvolvem ao longo do traçado da Transamazônica, percorrendo inclusive o trecho de 250 quilômetros entre Estreito Maranhão e Marabá, Pará, que já está com os trabalhos de terraplenagem inteiramente concluídos. Este trecho integra a primeira etapa da construção da Transamazônica, totalizando 1.390 quilômetros desde Estreito até Itaituba. Dando prosseguimento ao assunto, falaremos um pouco mais sobre o Programa Integrado de Colonização Marabá,
o PIC Marabá, que foi criado pelo governo federal com o objetivo de instalar, sob a supervisão do INCRA, 100.000 famílias de trabalhadores até 1974 na região da cidade de Marabá, Altamira e Itaituba. Para que isso ocorresse, o INCRA, com a ajuda de diversas prefeituras municipais da região, ofereceram diversos privilégios para as pessoas que aceitassem se mudar para este território. Dentre outros privilégios, estaria o direito aos serviços médicos, créditos bancários e lotes de terras. Essas propagandas fizeram com que várias pessoas de todo o país se interessassem pela oportunidade de mudar de vida. Porém, o INCRA havia estabelecido que durante essa seleção dessas pessoas que seriam contempladas, que 70% das vagas iriam ser destinadas às pessoas que moravam no Nordeste e 10% para os provenientes do Rio Grande do Sul, e apenas 20% seriam destinados aos demais estados brasileiros. A preferência pelos nordestinos não era coincidência, pois eles queriam diluir tal população por conta dos excedentes populacionais e também das tensões sociais que ali eram verificadas. Já os trabalhadores do Rio Grande do Sul foram escolhidos para ensinarem os nordestinos a trabalharem com as tecnologias modernas no trato da lavoura. O PIC Marabá, proposto pelo governo federal, estendeu-se por mais de 529 quilômetros entre as cidades de Marabá e Altamira, que além das distribuições de lotes de terra, também eram previstos a construção de agrovilas, agrópolis e rurulópolis, localizadas em distanciamento irregular ao longo da rodovia, a cada 5 km. Essas agrovilas formariam uma espécie de cinturão em torno das agrópolis, com unidades onde funcionariam os serviços essenciais para os agricultores, como a instalação de beneficiamento de produtos, armazéns, dentre outros. Mas quando de fato o governo procurou executar o projeto de colonização, o PIC Marabá acabou se posicionando em pequenos trechos nos municípios de São João de Araguaia e Tupiranga. Mas foi em Itupiranga que o INCRA iniciou seus trabalhos, mais precisamente na faixa de terra que está localizada entre o quilômetro 35 e 112, em sentido leste à cidade de Marabá. Já no município de São João do Araguaia, onde o INCRA procurou implantar seu projeto de colonização, era totalmente um espaço ocupado por poceiros que haviam atravessado o rio Araguaia nas décadas de 1950 e 1960, vindo do Maranhão e Piauí. Esses trabalhadores rurais haviam construído os centros conhecidos como Santa Rita, Itamirim, Brejão Grande e Rocadeira. E ao executar a proposta de colonização nesse trecho da Transamazônica, o órgão acabou entrando em conflito com esses trabalhadores rurais. Conflito esse que veremos a seguir. Olá, como já vimos anteriormente sobre a colonização na Transamazônica durante o governo de Emílio Gastão Médici, com a chegada dessas transformações que ocorreram com a instalação de grandes projetos e médios, as populações tradicionais elas se revoltaram porque houveram grandes tensões, porque começaram a tirar parte de suas terras, começaram a resistir realmente
aqueles projetos militares, como o autor Elias Diniz Sacramento fala no artigo dele que se chama Processo de Resistência na Amazônia nos tempos da ditadura civil-militar, entre a memória e a história. Então, como a gente observou, nesse processo houve grande resistência da população que já resistia lá, e que essa colonização na Transamazônica ela só se efetivou realmente quando as Forças Armadas procuravam reprimir o movimento guerrilheiro dos militantes do PCdoB. Na época da construção da Transamazônica, o governo militar esperava um movimento de 2 milhões de pessoas em 10 anos. Muita gente que se arriscou desistiu. Estima-se que apenas 3 em cada 10 pioneiros resistiram. 7 voltaram para casa ou migraram para grandes centros urbanos do norte e nordeste do país. O lema "integrar para não entregar" parece não ter dado certo. Que na confluência dos rios Araguaias e Tocantins ficavam, e ali não só os membros da Igreja Católica foram perseguidos, mas também muitos trabalhadores rurais foram presos e torturados, e também foram obrigados a serem guias do exército na caça aos guerrilheiros. E então a gente vê esse processo de resistência muito forte, que a população ela foi torturada, ela foi humilhada, e o próprio INCRA, como já disseram anteriormente, ele tentou disciplinar essa população, mas houve grande resistência da parte da população, e só depois de anos esse órgão ele resolveu deixar ali as famílias, mas destinou aquelas terras ao assentamento de famílias que chegavam de diversas partes do Brasil, e muitas dessas terras ficaram para fazendeiros também e a iniciativa privada, ou seja, as terras dos fazendeiros da iniciativa privada quase não foi tocada, entendeu? Não foi dividida. E já das populações tradicionais que moravam lá, os poceiros, a população que já existiu lá, elas tiveram a parte de sua terra dividida. Elas tiveram que escolher se ficariam na terra que estavam suas casas ou se iriam para as terras onde tinha o trabalho delas. E muitas das vezes as pessoas tinham que até se casar para não perder parte de suas terras. E a gente observa como eles eram tão subordinados, e isso gerou muito processo de resistência dessa população. Mas um dos maiores marcos que teve dessa resistência foi a guerrilha do Araguaia. Foi uma guerrilha rural em que o que era a guerrilha do Araguaia? Foi um movimento de luta armada contra a ditadura militar no Brasil, que iniciou em 1967 e se estendeu até o ano de 1974, sendo localizada na região do Bico do Papagaio, na região norte do país, na divisa entre os atuais estados de Tocantins, Maranhão e Pará, às margens do rio Araguaia. A gente precisa saber como era esse processo, como foi essa guerrilha do Araguaia, quem eram as lideranças. Então, essa guerrilha do Araguaia ela era um movimento que foi liderado pelo PCdoB, os militantes do PCdoB, que eram os jovens, e era um partido fundado também em 1958, através de dissidentes do PCdoB. Então, já havia a luta dos trabalhadores rurais lá, atraídos pelos projetos de desenvolvimento, também vindo de outros lugares, de outras regiões do Brasil, para a Amazônia, e chegando lá, depois ocupando grandes imóveis que estavam improdutivos, e isso gerou também muitos conflitos, porque já existiam pessoas que tinham suas terras lá, e isso é um indicativo de que talvez na permanência que continuam os conflitos e as violências em torno das disputas por terra. Boa tarde, eu sou o Junielson, eu vou falar um pouco das consequências da Transamazônica, para a população, para o país.
Grande abraço, espero que todos estejam bem. Seguimos nos falando nas próximas produções que vierem.